Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando aqui mais um vídeo para vocês. Hoje eu vim aqui trazer a minha experiência com o DIU Mirena. Há mais ou menos um ano que eu estou usando ele. Quero falar para vocês os meus sintomas que eu tinha, né? Por que eu resolvi colocar e as reações dele, como que eu venho evoluindo aí, dia após dia. Bom, quando eu coloquei o DIU, o motivo de eu ter colocado ele foi porque eu tava com uma hemorragia. Eu fui diagnosticada com uma doença chamada adenomiose. É como se fosse uma endometriose, mas ao invés de ser fora do útero, né? A adenomiose, ela é por dentro do útero, né? A gente não, o médico não consegue ver isso daí numa ultrassom comum, numa transvaginal. Eu passei por vários médicos, né? Eu fiquei bastante doente, debilitada, sentindo assim muita fraqueza, queda de cabelo. A minha ferritina baixou bastante. Eu fiquei anêmica. Muitas coisas aconteceram comigo e eu fiquei muito mal mesmo, né? O meu cabelo, quando eu ia lavar, saía assim de monte assim na mão. Pentear todos os dias, eu lavava porque estava muito oleoso, lavava, não resolvia nada. Até o ponto, pessoal, de eu ter que cortar o cabelo. Eu tava com o cabelo bem grande. E foi justo quando eu tava deixando ele crescer. Eu tava super animada com o cabelão. Infelizmente, eu tive que cortar ele, né? Mas enfim. Eu, pessoal, emagreci uns 5 quilos, né? Com esse problema que me deu. Eu fiquei muito chateada mesmo. Mexeu muito com o meu emocional, porque, assim, quando você tem uma perda de ferro, né? Perda das suas vitaminas, mexe muito. Vocês já pensaram? Quando a gente fica menstruada, né? Os dias que a gente tá, já vem aquela irritabilidade, vem assim aquela vontade de comer doce, né? Quando a gente vai menstruar. Agora imagina eu quando começou esse problema, eu menstruava 2 vezes no mês. Com o passar do tempo, eu comecei a menstruar direto, não parava. E eu já tinha ido em vários médicos aqui na minha cidade e os médicos passavam remédio, Transamin, passava aquele outro remédio, o anticoncepcional Tamisa 30. Só que nada resolvia para mim. Eu continuei menstruando do mesmo jeito, sabe? Como se diz, fiquei cada vez ladeira abaixo, foi só piorando a minha situação. Daí, eu e meu esposo falamos assim, olha, vamos tentar ir num outro médico. Aí a gente foi num médico fora da minha cidade, o médico que fez o meu segundo parto, que é o parto da Maria Luísa. E aí a gente conversou com ele e ele pediu alguns exames, só que lá na clínica dele, ele já tem alguns exames que é incluso durante a consulta. Aí a gente fez alguns exames e ele falou assim, olha, como se diz, virou de cabeça para baixo, falou assim, olha, você não tem nada fora do útero, assim, tá tudo limpinho, tudo bonitinho. Mas ele falou assim, olha, devido à experiência que eu tenho de médico, ele é um médico super capacitado, ele faz FIV, todo esse processo de quem não consegue engravidar, e ele já teve, nossa, quando você chega lá no consultório, ele tem uma parede enorme só dos bebês, né, que foram gerados aí por fertilização in vitro e tal. Daí ele falou assim, olha, com essa experiência que eu tenho, eu acredito que você tenha uma doença chamada adenomiose, então assim, vamos tratar. E aí, pessoal, eu saí, vesti minha roupinha lá e falei assim, nossa, né, ele vai resolver meu problema. Aí entrei no consultório de volta, né, depois dos exames, e aí ele falou assim, olha, se você quiser uma coisa para resolver teu problema, você vai colocar um DIU de Mirena. E aí eu falei assim, nossa, mas eu morro de medo, tal. E aí ele falou assim, ó, não precisa ter medo, você não vai sentir nada. E aí eu falei assim, ah, doutor, mas vamos tentar com mais um remédio, tal, que eu nunca usei, vamos tentar. E aí meu esposo estava do lado, ele falou assim, não, vamos resolver isso aqui agora.
Aí, pessoal, a gente optou pelo DIU, como se diz, por livre e espontânea força de vontade do meu esposo. Aí eu fui, me sujeitei, né? Eu falei assim, então vamos. Aí coloquei, mas assim, foi uma experiência até boa, porque ele deu uma anestesia, né? Fiquei lá com as pernas assim, né? Aí ele colocou uma anestesia, tipo, acho que aquelas de parto normal, deu uma picadinha, né? Que eu senti lá, mas assim, muito pouquinho mesmo, não doeu nada praticamente. Foi menos que uma injeção a dor. E eu só fiquei nervosa porque tinha uma câmera assim virada assim na minha cara, assim, que eu via tudo que ele tava fazendo. E eu, ao invés de eu cobrir o meu rosto, né, virar para lá, eu fiquei olhando. E ele não falou que ia me dar essa sedação, ia ser com injeção. E quando eu olhei ele dando, eu fiquei nervosa. Então a minha pressão subiu um pouquinho ali, acho que foi 15 por alguma coisa. Aí me deram um remedinho para me tranquilizar. A enfermeira foi conversando comigo e tudo resolveu. Aí antes de eu também colocar, a enfermeira me deu um remédio que chama Toragesic, né? Que é para dor. E aí ela me deu esse remedinho e a minha pressão subiu, mas ficou assim uns 20 minutos, sabe? Com a pressão assim. Aí já foi melhorando, normalizando. Eu saí de lá com a pressão tudo certinho. Minha pressão costuma ser 11 por 6, 11 por 7. E aí, pessoal, eu já saí de lá melhor. Aí, quando eu cheguei em casa, aí vamos falar aqui sobre as cólicas, né? Que tem muita gente que fala assim: eu tenho medo de colocar o DIU por causa das cólicas. Cada pessoa é uma pessoa. Eu tô aqui para contar o que aconteceu comigo. Então, assim, você teve cólica? A cólica que eu senti foi uma cólicazinha muito pequena mesmo, sabe? Foi uma cólica assim, nem eu até tomei remédio nos primeiros dias, né? Mas assim, nem precisava tomar, sabe? Depende como que você é pra dor. Mas assim, foi tudo ok. Eu tomei um remedinho, já logo passou, né, a dor. E foi assim uns 4 dias. Mas foi tudo legal. Não fica assim com incômodo, achando que tá com o DIU, assim, não tem nada disso, gente. Você nem sente que ele tá aqui dentro. É bem ok. E aí, nos primeiros dias, a minha menstruação, ela não parou, não, sabe? Foi assim, eu continuei menstruando, mas ela foi parando aos pouquinhos. Aí até que começou depois de um mês, mais ou menos, com o DIU, aí comecei a ter alguns resultados. Foi falhando, tipo, 10 dias sem menstruar, só aquele escapezinho marronzinho, sabe? Aquela borra de café. Depois, passou 2 meses, a borra de café foi diminuindo. Passou 3 meses, foi diminuindo. Até que 4 meses, aí eu comecei a ficar vários dias sem menstruar. E vinha os escapes, né? E com o tempo, vou contar para vocês. O que acontecia? Eu estando com o DIU, sabe aquele sintoma de enxaqueca? Quem tem enxaqueca quando vai menstruar? De verdade, eu sofri bastante, porque no começo eu tinha esses sintomas com muita frequência. É como se eu tivesse de TPM esses 4 meses direto. Chegou ao ponto de um dia eu chorar. E eu falava assim, poxa vida, eu tenho que passar por isso, porque, pessoal, eu não tinha outra opção. Se eu tirasse o DIU, eu ia ter hemorragia de novo. Eu tinha que suportar o processo de aguentar tudo aquilo que eu estava vivendo. Mas eu estava sempre nervosa, sempre irritada com aquilo. Mas, gente, foi um processo que eu passei. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, resolveu o meu problema, né? É diferente de uma pessoa que vai colocar o DIU por beleza, né? Ela não quer ficar menstruada, ela acha que é um incômodo a menstruação, né? Não julgando, cada um sabe o que faz, né? Mas o meu caso foi necessário, né? Foi uma coisa assim para salvar mesmo a minha vida, a minha saúde.
se o teu caso é diferente, repense para colocar. Por quê? O período de adaptação para mim, tá? Eu tô aqui falando de mim, foi bem longo. Então hoje, né, com um ano, eu posso contar aqui para vocês que sumiu todos os sintomas, né? Regularizou tudo bonitinho. Quando vai vir a menstruação para mim, por exemplo, fico menstruada dia 30. Aí, tipo assim, quando chega lá pro dia 26, mais ou menos, aí eu começo a ter aquele sintoma de quem vai menstruar, uma leve enxaqueca, uma crise de irritabilidade, tudo aquilo que mulher sente que vocês sabem, né? E aí eu vou sentindo. Só que quando chega o dia da menstruação, eu não fico menstruada. Vem só um escapezinho, uma borrinha de café. E quando vem sangue, vem só uma sujeirinha só. Mas os sintomas, eu tenho eles, mas bem fraquinhos. Não é nada comparado com aquele sintoma que a gente tem assim, pelo menos eu tinha sintomas bem agressivos, tipo, se a dor de cabeça vinha, era a dor de cabeça de ficar deitada na cama e não conseguir fazer nada. Se eu tinha qualquer coisa que eu tinha, uma tristeza, dava vontade assim de sumir do mundo, né? Então assim, os sintomas foi amenizando e a menstruação foi, né, diminuindo até que virou do jeito que eu contei pra vocês. E é isso, a minha experiência com ele foi bem boa, né? Mas teve que ter paciência. Eu acho que tudo na vida é dessa forma, né? Eu tô aqui contando para vocês, né? Mas sempre eu falo para vocês, coloquem Deus acima de todas as coisas. Se você tá passando um processo assim como eu passei, você veio, entrou aqui nesse vídeo para tirar a tua dúvida, sabe se põe, se não põe, coloca Deus na frente de tudo, né? Peça para Ele dar uma guia para você, né? Peça para Ele te orientar, né? Se você sentir paz no seu coração, coloque. Se você sentir que tá sem paz, não coloque. Se você tá sem saída, tá com um problema igual eu, como se diz, tá tudo perdido, não tem mais o que fazer, você tem condições de colocar, coloque, né? Que, como se diz, é uma tentativa, né? E graças a Deus eu tô aqui para falar para vocês que deu certo, para a glória de Deus. E eu orei muito. Eu e meu esposo já tava assim bem já assim cansados, né, com a situação que eu tava passando e que os dois sofrem, né? Porque a gente vive junto. Então assim, todo mundo sofre, os filhos até sofrem de ver a pessoa ali, né, mal. E deu tudo certo, mas foi depois de muita busca, muita oração, né? Deus nos deu essa direção para estar fazendo isso e eu obedeci. Um dia eu tava lá na igreja chorando muito e aí, pessoal, Deus me deu uma visão para mim. 2 dias antes de eu colocar o DIU, eu nem sabia que ia colocar, nem havia essa possibilidade. E eu tava ali orando a Deus, né, chorando muito, pedindo pro Senhor fazer algo na minha vida, pedi oração pros irmãos e eu vi uma agulha. E aí eu pensei comigo assim, no outro dia, né, eu falei assim, nossa, eu tive essa visão, eu acho que certo o médico vai passar pra mim uma, como é que fala? Uma injeção daquela de anticoncepcional. Ah, imagina, não foi nada disso. Então, quando depois que passou, que eu coloquei o DIU, aí veio assim na minha memória, eu falei assim, Deus já tinha mostrado pra mim e eu não tinha percebido, né, que eu ia colocar. Então, assim, eu lembrei da agulha, eu falei, Deus confirmou no meu coração, falou assim, filha, fica em paz porque eu tô aqui. É muito mais fácil você passar um processo quando você tem certeza que Deus é que tá na tua vida, que Ele que preparou tudo, né, para que aquilo acontecesse, do que você enfrentar algo que você sabe que Deus não tá com você. Então, antes de tudo, busque ao Senhor, busque os conselhos de Deus, ore bastante, né, que com certeza Ele fará o melhor para vocês. E é isso, pessoal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva no nosso canal, vai ser assim muito bom ter você aqui com a gente, compartilhar nossos vídeos, os nossos vlogs que eu gosto muito de fazer. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima!
Tchau!